Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o assunto são os livros de autoajuda. Essa é uma classificação muito interessante. Todos os segmentos da literatura possuem livros de autoajuda e eles vendem bastante. Mas as pessoas se dividem em dois grupos bem radicais. Os que gostam muito e os que detestam os livros de autoajuda. Primeira pergunta, por que essa literatura suscita esse tipo de reação? Segunda pergunta, e a mais importante, os cristãos devem recorrer a esse tipo de literatura? Para muita gente, sim, afinal de contas, todo mundo precisa de ajuda, por que não? Para outros, a resposta é de jeito nenhum. O livro de autoajuda dos cristãos chama-se Bíblia Sagrada. Já existe há mais de 2000 anos e muita gente nunca nem leu. Por que ler os livros de autoajuda antes de ler o livro que vem com a ajuda do alto, as Sagradas Escrituras? Bem, o assunto é controvertido, vamos discuti-lo. Você já experimentou ler um livro de autoajuda? Foi ajudado por ele? Livros como, por exemplo, Vida com Propósito, vendeu milhões de exemplares. Todo mundo só falava nesse livro. Ele não é um livro de autoajuda? Há controvérsias e nós vamos examiná-las. Está no ar ou vejam só. Olá, é com grande alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com um presente para você que participa do programa votando em nossa enquete. O endereço eletrônico para você fazê-lo é o vejamsó.com.br. Os convidados de hoje para discutirem os livros de autoajuda para o povo evangélico, são a irmã doutora Noemi Campelo. Ela é psicóloga. Paz e graça, doutora Noemi, obrigado por voltar ao Vejam Só. Prazer é meu, boa noite a todos. Vamos discutir um pouquinho, A senhora faz psicologia clínica? Sim. E atende pessoas de todos os tipos? Ou a senhora é adulto ou só adolescente? Como é que é? Atualmente, mais adultos. E onde fica seu consultório? No bairro das Perdizes, ali próximo da PUC. Só gente chique. Tá bom. E a igreja da irmã, qual que é? A pergunta dele. Tem ido na Igreja Batista da Água Branca. A senhora é membro da Igreja Batista da Liberdade. Da Liberdade e tem frequentado a Igreja Batista de Água Branca. A famosa Ibabe. Ibabe. Tá bom. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Deus abençoe. Amém. Do outro lado, voltando ao programa, tendo viajado lá do litoral para estar conosco, o pastor Ronaldo Jorge Calil, da Comunidade Cristã Plenitude. Paz e graça, pastor Ronaldo, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? Tudo bom. Graças a Deus. Não escreveu mais nenhum livro, não? Não, pastor, parei. Por quê? Falta de tempo, a correria, Mora na praia, dá aula de surf, é uma correria. Ainda não cheguei lá, Mas é nada, é trabalho, é igreja, As viagens, aí a gente deixou de escrever alguma coisa. Tá Mas bom. já tem bastante, acho que tudo que tinha que escrever já tá lá. Todos os seus livros são na área de aconselhamento de casais, né? Eu podia dizer, sim, que todos eles são livros de autoajuda. São 7 livros que eu posso intitular, assim, de autoajuda. Muito legal. E a Igreja Cristã Plenitude na Praia Grande? Graças a Deus, tá uma benção. Eu queria mandar um abraço, que nem o reverendo diz, um ósculo santo para todos os membros de lá. Graças a Deus. O endereço? Ela é na Avenida Presidente Kennedy, 11.862, na Vila Caiçara, na Praia Grande. Muito obrigado pela presença. Amém, eu que agradeço. Vamos lá, vamos ver o que os queridos Zeca, eu não sei, mas eu acho que ele não gosta de livro de autoajuda, não. Sei lá, vamos ver. O enorme sucesso da literatura de autoajuda chama muito a atenção, pois muitos escritores evangélicos também aproveitaram essa enorme demanda e começaram a lançar a versão gospel para esse tipo de livro. Porém, a sede dos cristãos por esse tipo de literatura vai além dos títulos ou versões cristãs do assunto.
As milhares de cópias vendidas dos mais diversos títulos de autoajuda comprovam essa tese. Diante disso, queremos debater um detalhe que deixa a produção do Vejam Só intrigada. O cristão precisa dos livros de autoajuda? Antes de entrarmos no debate, vamos tentar trazer uma definição sobre o assunto. Nossa primeira pergunta é: o que é um livro de autoajuda? Esse tipo de literatura é muito procurado pelos leitores em busca de autoconhecimento, de orientação espiritual, de respostas para os males que os afligem. O objetivo é encontrar solução para a ansiedade, a angústia e o estresse, males tão característicos da modernidade. Entre os críticos e apreciadores de um universo literário mais refinado, este estilo é visto com muitas reservas e até mesmo com certa discriminação. Esse tipo de livro, além de encontrar resistência para os doutores do universo literário, encontra também opositores entre os especialistas. Por exemplo, quando o tema é ansiedade, alguns médicos dizem que o tema é abordado com muita superficialidade. Porém, e ao mesmo tempo, os mesmos especialistas dizem que existem benefícios nesse tipo de literatura. Em pesquisa realizada com aproximadamente 800 evangélicos, descobriu-se que muitos leem livros de autoajuda na busca de solução para problemas pessoais. Ou seja, esse tipo de livro vai ocupar, de alguma maneira, um lugar que está vazio na vida da pessoa, que poderia ser ocupado por um bom amigo, um bom conselheiro, um pastor e até mesmo pelo púlpito da igreja. No meio cristão, mais precisamente entre os líderes teológicos, uma resistência em relação à autoajuda surge, pois parece que a ideia nesse tipo de literatura é que a pessoa tem condição de encontrar em si mesma o poder para mudar a própria vida, o que, segundo eles, excluiria a necessidade de Deus. Por outro lado, psicólogos defendem o benefício desse tipo de literatura, por ser uma alternativa às lacunas, como a ausência ou dificuldade de comunicar problemas pessoais. Por exemplo, para uma pessoa que não quer expor os próprios problemas, buscar ajuda em livros pode ser uma alternativa mais viável. Para o cristão, então, surge aquela famosa dúvida: devo procurar a autoajuda ou a ajuda do alto? Precisamos dos livros chamados de autoajuda? Essa resposta você acompanha agora no Vejam Só. A senhora gosta de livro de autoajuda? Eu trouxe até alguns aí. Sério? Trouxe. Porque assim, tem coisas boas, úteis, tem coisas muito ruins. Eu acho que toda crítica à literatura de autoajuda é por conta dessa superficialidade, nada profundo a ser trabalhado. A não ser alguns autores que propõem programas, exercícios e que ajudam. Então, a grande questão é, existe ajuda, né, na literatura de autoajuda? Então, assim, tem coisa muito boa, tem coisa muito ruim. Eu acho que durante a minha fala aí eu vou trazer essa questão. A senhora já usou em caso pessoal? Já usei um livro antigo, Deus Trabalha no Turno da Noite. Isso é autoajuda? Um livro, eu considero, pelo efeito dele, um livro super antigo. Tem um livro, até trouxe. Ele ganhou o prêmio da Associação de Livreiros Evangélicos quando ele foi lançado. Me lembro. Aquele Paul Yang-cho, que era um pastor sul-coreano da igreja, da maior mudou igreja. Mudou de nome. Agora ele chama David né? Yang-cho. Agora o nome dele é David Paul Yang-cho, uma coisa assim. Naquela época, um livro super antigo, né? Naquela época, a Quarta Dimensão. Ele falava sobre a pessoa engravidar dos seus próprios desejos. Gestar, alimentar, fazer se desenvolver para alcançar. E é interessante, foi um livro que ajudou e atrapalhou muita gente. Depois eu quero trazer uma situação de um livro que é cristão e que desencadeou uma crise numa pessoa que já estava com uma propensão a surtar. O livro é ruim? Não, o livro não é ruim.
Mas na literatura de autoajuda cabe tudo, né? Cabe psicologia popular, cabe psicologia, cabe filosofia, cabe receitas. Então, é uma mistura muito ruim. Então, assim, quando tem muita mistura, você não aprofunda nada, né? Tá bom. Esse livro que eu citei, depois eu quero citar o caso, a pessoa, ela sentiu que aquele livro dava poderes, né? Então, assim, se você estiver sentindo isso, ansiedade, angústia, qualquer coisa, leia esse trecho, esse versículo, essa parte da Bíblia. E faça isso e ore assim. Então, assim, receita, né? Então, tem muita coisa... Mas a autoajuda não é bem isso? Mas depois a gente vai tratar. Que tem o passo a passo. Pois é. Pastor Ronaldo Jorge Calil, famoso parceiro do Vejam Só aqui, ele Amém. sempre participa de debates a respeito de aconselhamento de casais, etc. Ele é pastor da comunidade cristã Plenitude, lá na Praia Grande, no litoral paulista. E o senhor, o cristão precisa dos chamados livros de autoajuda? Precisar, em termos de dependência, não. Mas, como o nome diz, ele ajuda muito. Ele direciona, muitas vezes explica a Bíblia, coisas que ele não sabe. E sim, já teve casos de pessoas que tiveram problemas solucionados com livro de autoajuda. Como também, né, já encontrei em muitos livros de autoajuda as coisas que eu não concordo. Então, tem os dois lados. Né? Ele pode ser muito bom, mas também pode ser ruim, como a doutora colocou. O que, na sua opinião, já que o senhor é escritor, define um livro de autoajuda? Aquele livro no qual a pessoa vai consultar e vai ter uma solução para o seu problema, uma direção para o seu problema. Isso eu defino como um livro de autoajuda. Os meus livros eu posso até defini-los como livros de autoajuda, porque ajudam o casal a andar melhor, andar conforme Deus quer. Ensina o casal a ter um casamento cristão. Então, ele é assim. Inclusive, tem alguns títulos que a gente coloca exatamente para ajudar em determinadas situações no qual o casal vive, né? Tinha o que nós chamávamos, se todo mudou de nome, mas como ter paz no casamento. O propósito dele é tentar evitar brigas dentro do casamento. Tem um outro que era aquele que o senhor gosta bastante, aquele vira-vira, ou como seduzir minha esposa e como seduzir, né, o esposo. Que dá dicas assim para tentar melhorar, sair da rotina do casamento. Tem um outro que é o pequenininho, que eu mais gosto, são dois livretinhos pequenos, o Casais Motivados para Vencer o 1 e o 2, que eles tratam exatamente, levam o casal a exercitar a palavra de Deus para o casamento. Então, trata de perdão, finanças, sexualidade, uma série de coisas, né? E todo fim de capítulo tem uma lição para eles executarem. Então, leva a palavra à prática. Então, sim, são direcionados para alguns problemas, no caso, o casal precise, né? Mas, infelizmente, como foi colocado, tem muitas coisas aqui que se escrevem que não tem fundamento. E outra, nós temos um problema também muito sério na literatura cristã, que é o lado comercial. Tem muita coisa que se escreve apenas para vender, né? E não tanto buscando o intuito de ter transformação, de ajudar realmente a pessoa, mas com aquela coisa de vender, né? Tá bom. Você agora vai se posicionar a respeito do assunto que nós estamos discutindo. Na página do programa na internet tem uma pergunta, no vejamsó.com.br. Vamos lá? Vamos à nossa enquete. Tá aí, ó. Convém ao cristão ler livros de autoajuda? Convém ao cristão ler livros de autoajuda? Primeira resposta. Sim, se não forem contra os princípios cristãos. Segunda resposta. Sim, pois deve-se analisar de tudo. A Bíblia fala, né? Examinar de tudo. Legal. Tem mais resposta? Vamos lá. Não sei, pois precisamos de ajuda do alto e não de autoajuda. A última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Então, a anterior é não, pois precisamos de ajuda do alto e não de autoajuda. E a última eu não sei, ou então eu não concordo com a formulação de nenhuma das respostas anteriores. Votou na enquete, você concorre ao brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, o livro do pastor Hermes, está aqui, né? A Eloquência da Cruz, uma expressão de amor, do pastor Hermes Barreto. Tá?
parceiro do Vejam Só. A gente vai fazer esse sorteio aqui em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Aliás, você deve anotar o telefone da Agrade, que vai aparecer aí na sua tela. E amanhã, no horário comercial, você liga. Agora não tem ninguém lá, mas você liga para a Agrade, 0 Operadora 11 31 15 08 19 e se informa a respeito dos muitos cursos que a Agrade proporciona, que a Agrade tem, tá bom? Tem curso de gestão eclesiástica, tem curso de análise bíblica, tem curso de canto, tem curso de capelania, tem curso de teologia, lógico, tem curso lá de monte. Você se informa direitinho qual é o curso que tem perto da tua filial. O bíblico eu sei que tem. Todas as filiais têm o curso bíblico, mas os outros cursos vai depender do endereço que lhe passarem, tá bom? 0 Operadora 11 31 15 08 19. A gente vai para o intervalo agora ou tem mais tempo para esse bloco, dona Angélica? Então a gente está indo... no próximo bloco, não sai daí. Você vai aparecer aqui no Vejam Só, que assiste o Vejam Só, e eu tenho um recadinho muito legal para você. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Olha, eu tenho um recado bem legal para você que gosta do nosso trabalho. Graças a Deus, voltou o blog. Ele estava parado há um tempão e tal, muita gente reclamando, e até com muita razão, né? Mas o blog voltou, o endereço eletrônico é esse aí, ó, Heber Cocarelli, Cocarelli tem um L só, tá? hebercocarelli.blogspot.com.br. Eu sou nacionalista, então tem BR lá para você entrar. É o Parla Heber, lá você vai encontrar já coisas novas. Por exemplo, acabou de ser postado o sermão A Coisa Aqui Está Preta. Tem até uma música do Chico Buarque, né? Aliás, muito, muito legal, que eu uso na introdução. Não canto a música do Chico Buarque, pode ficar tranquilo, tranquila, mas A Coisa Aqui Está Preta. Você pode imaginar qual é o assunto, né? Agora, qual é a solução bíblica que vai ser interessante você conferir lá. Para quem gosta dos sermões, o sermão, ele é áudio só, mas agora a gente tem uma arte bacana no blog, né? Você vai poder acompanhar o áudio vendo ilustrações a respeito do tema. Muito bem feito o trabalho. Pastora Josiane, da Igreja da Graça, esposa do pastor Roberto, que também é pastor da Igreja da Graça, tem me ajudado muito. Estou fazendo um trabalho magnífico. Você vai conferir e vai gostar. Além do sermão novo, tem um vídeo, quem gosta de coisa rapidinho, tem um vídeo meu de 4 minutos, 3 e pouco, tratando da minha opinião sobre um tema que a gente abordou aqui. E eu não dou a minha opinião pessoal, né? O tema é bem pesado. Minha filha adolescente está grávida de um pastor casado. O que eu faço? Nós abordamos esse tema, você pode conferir depois no YouTube, aqui do Vejam Só, mas a minha opinião particular sobre esse assunto está lá no blog. Então, divulga aí, hebercocarelli.blogspot.com.br. E tem os artigos, tem outros sermões mais antigos e tal, e tem coisa nova toda semana agora para você no blog. Inclusive, você pode escrever para a gente que você vai receber, agora você vai receber resposta, tá? Fique em paz. Vamos lá. As fotos de hoje do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, a primeira foto vem lá de Nova Santa Rosa, no Paraná. Nós temos o Marcos, a esposa Rosane e a filha Rebeca, lá em Nova Santa Rosa, no Paraná. Será que tem velha Santa Rosa? A santa não é uma só, não? Legal. E vamos para Angatuba, em São Paulo. Em Angatuba nós temos o pastor Giovanni Rezende. Ósculo santo para o senhor, pastor Giovanni, para a sua igreja. Deus abençoe a todos aí. Em Brasília, no Distrito Federal, nós temos a Vânia Vieira assistindo ao Vejam Só. Vânia, obrigado pela sua audiência e a nossa oração aí. A gente sabe que você está num lugar com muita opressão de todos os tipos e jeitos, né? Você represente bem o reino de Deus aí, viu, Vaninha? E um ósculo santo ao povo de Deus em Brasília, no Distrito Federal. Deus tem povo lá, viu? Deus tem povo lá. Em Hortolândia, aqui no interior de São Paulo, nós temos a Luane Madeira e a avó Luzia. Olha que legal. A Luane
a netinha com a vovó, né? Assistindo ao Vejam Só, aqui em Hortolândia. Boa sorte para vocês no dia do sorteio aqui da fotografia. E a última foto de hoje vem de Santa Gertrudes, no interior de São Paulo. A Simone Dias Fernandes Ribeiro assiste ao Vejam Só, lá de Santa Gertrudes. Agora, em outubro, não sei exatamente quando, nós vamos ter o sorteio de uma fotografia. Dia 2 de outubro? Dia 2? Poxa, logo no começo. E agora? Né? Semana que vem a gente vai ter o sorteio, então. E você, se for sorteado, se a sua foto for sorteada, você vai ganhar ingressos para passar um dia no Magic City, na Grande São Paulo. Na verdade, em Suzano, né? Aqui na Grande São Paulo. Tem feito um calor danado aqui, você vai poder se divertir à beça e à vontade no Magic City. Olha que bênção, que maravilha. E também tem a Bíblia missionária, produzida organizada, né? Pelo pastor Jamierson Oliveira, com uma equipe muito grande de missionários e missiólogos, né? Você vai ganhar a Bíblia Missionária de Estudo, em versão em português. E, só para avisar, já existe a versão em espanhol. Essa Bíblia foi feita no Brasil. E pela primeira vez na história, Bíblias feitas no Brasil são traduzidas para outros idiomas. Já tem em espanhol, você está vendo aí? E já está em preparação a Bíblia em inglês. O povo de fala inglesa vai ler Bíblias feitas no Brasil, elaboradas no Brasil. Sempre ao contrário, a gente traduz para o português, agora não. Agora sai do português para eles. Uma bênção. Deus é grande, Deus é lindo. E você, se a foto for sorteada, vai ganhar uma Bíblia dessa, né? Vamos lá. Vamos para o tema de hoje, são os livros de autoajuda que a gente está discutindo aqui com a doutora Noemi. Doutora, a senhora falou que teve gente que leu um livro de autoajuda e surtou. Foi a senhora que falou. Foi. Que livro foi esse? Eu prefiro não colocar o nome dele. Uma pessoa só chega num estado desse quando ela já tem uma propensão e quando ela já vem muito comprometida, né? Mas aquilo que às vezes vem de forma rasa perturba quem não está bem. Quem está bem consegue filtrar, consegue criticar. Quem não está bem só absorve, né? Só absorve. Então foi um caso que me chamou bastante atenção. Por quê? Eu vou chamar de fonte primeira de autoajuda, a leitura. Por ser primeira, ela não é pior ou ruim. Ela pode dar o start para que a pessoa comece a pensar, comece a refletir sobre coisas que ela sente, mas que ela nunca pensa. Tem um livro também, um livro de 1999, Mais Platão, Menos Prozac. É um livro que fala sobre a reflexão. Fala do exercício filosófico do cotidiano. Então, assim, normalmente as pessoas sentem muito e ficam muito amordaçadas aos temores, às ansiedades, ficam sem ação. A reflexão permite uma elaboração mental que permite o contato com os sentimentos. E aí sim acontece uma ajuda. Então, como ela é fonte primária, ela não é ruim ou inferior. Ela pode dar o start para que a pessoa, de fato, vá buscar outras fontes. Por que ela é limitada? Porque o canal para compreensão é um canal mental, cognitivo, racional, intelectual. E todo o trabalho, quando ele é de fato terapêutico, a via é emocional. Então, é outra via. Então, as pessoas às vezes chegam no consultório e falam, olha, eu já li muito sobre psicologia, sobre o que eu tenho, o que eu sofro. Já li muito, mas não consigo mudar isso. Porque a informação está ali, a pessoa vai, de fato, absorvendo informações. E ela talvez precise dar ajuda para trabalhar com essas informações e, de fato, acessar as questões que têm a ver com o metabolismo. É todo o nosso sistema emocional, né? Nervos, é o corpo, o funcionamento, é toda a parte hormonal, é toda a parte de sensibilidade e percepções. Então, quando alguém surta porque leu, a responsabilidade não é do livro. É um livro que, pelo que eu vi, não tinha
muito compromisso com qualidade. Eram receitas, né? Você sentiu isso, faz isso, ora sim. Até a espontaneidade da pessoa se colocar diante de Deus estava uma coisa mais conduzida, né? Então, nesse sentido que eu coloquei, às vezes, do perigo. Porque são temas abordados com superficialidade. Então, assim, frases imperativas, né? Faça. Dê. Te induz a uma ação. Mas não te ajuda nesse movimento do que fazer, né? Então, as críticas são muito grandes por conta de trazer uma coisa meio ilusória, assim. A impressão que dá e a impressão que o leitor fica é que para o autor aquilo foi bom, fazer aquilo trouxe um benefício. Então, se foi bom para mim, vai ser bom para todo mundo. É aquela coisa meio universal, né? E o ser humano, ele não é assim, né? Então, aquilo que foi bom para aquela pessoa pode não trazer benefício nenhum para outra pessoa. Então, tem coisas bem legais aí para a gente discutir. Então, mas a senhora não vai falar para as pessoas evitarem o livro que gerou surto? Não, hoje não. Não é? Tá bom. Vamos lá, pastor Ronaldo Jorge Calil, o senhor lê livros de autoajuda ou só escreve? Leio alguns, sim, já li muitos. O que o senhor acha, por exemplo, de livros do tipo 7 Passos para o Sucesso Absoluto, não sei o quê? Eu acho muito impessoal, muito abrangente. Como a doutora está falando, cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem uma vida, uma história, tem uma prática, tem um estudo, tem um conhecimento. Então, torna-se muito abrangente, né? E acaba, talvez, não ajudando tanto quanto deveria. Eu prefiro os livros de autoajuda que explicam a Bíblia e façam a pessoa pensar em como conduzir. Porque eu vejo o seguinte, a Bíblia claro, é o melhor livro de autoajuda do mundo, é o livro mais vendido do mundo. Porém, muita gente tem dificuldade em entender a palavra do Senhor, em ter conhecimento. Até mesmo pela questão da linguagem, da palavra, embora tenha a Bíblia Viva, a nova tradução da linguagem de hoje, a King James, que são traduções, a NVI, né? Que são traduções excelentes e mais simples. Mas mesmo assim, tem aquela dificuldade de entender pelo contexto da época na qual ela foi escrita, pela situação na qual ela foi escrita, no caso dos livros históricos, para saber, tem termos proféticos, aquilo que é para a gente ou não, e uma série de coisas. Até pela falta de teologia, de conhecimento mesmo, a Bíblia se torna algo difícil de entender para quem é leigo. Então, quando você tem um livro de autoajuda, que nada mais, ele explica o que está na Bíblia, eu acho que esse é o caminho. E mesmo assim, há controvérsias porque tem pessoas que explicam aquilo que ele entendeu, que não necessariamente é aquilo que a Bíblia quer dizer. Esse é o grande risco. Os livros de autoajuda que eu gosto, que eu procuro ler, são aqueles que vão me fazer compreender aquilo que Deus quer dizer para mim. Os livros de autoajuda eu vejo como aquele que é funcional, como um livro que vai ajudar a compreender o melhor livro de autoajuda do mundo, que é a Bíblia. Eu lembro que quando eu era seminarista, isso tem um tempo danado, o Tim LaHaye era o autor da moda. Ele publicou Temperamento Controlado pelo Espírito, sim, Temperamentos Transformados. Depois ele publicou o Ato Conjugal, que já era mais na linha de autoajuda para casamento. Você gosta do Ato Conjugal lá? Do livro? Do ato eu sei que você gosta, mas do livro... Gosto dos dois. Gosto dos dois. O livro é bom? O livro é bom. O livro é bom, né? Muita coisa mudou daquele tempo para cá, né? Mas o livro é bom. Muita coisa? Só porque foi publicado nos anos 70 do século passado? Mas ainda o princípio dele é muito bom, sim, com certeza, né? Tá. E a senhora? Gosta do Tim LaHaye? Sim. Ele escreveu um livro de mais de 200 páginas chamado Como Vencer a Depressão. Quer dizer, eu acho que a técnica é, se você conseguir ler esse livro todo... Você não está mais deprimido. É melhor do que alguns livros que têm surgido agora, né? Como Vencer a Depressão em 3 dias. Tá, existe isso? Um exemplo.
Eu quero voltar na questão do livro, por sigilo pela pessoa que me procurou, então mais nesse sentido, Tá né? bom. Talvez numa outra oportunidade, mas Mas é mais possível, por exemplo, ler o nesse livro sentido. do Tim LaHaye, mais de 250 páginas, Como Vencer a Depressão e Sair da Depressão? Fazendo tudo que ele fala lá? Eu, como terapeuta, creio que não. Vou te dizer porque, embora ele Porque vai trabalhe... roubar seus clientes. Ué. Embora ele trabalhe com conceitos bíblicos e tal. Existe uma depressão que ela é circunstancial. Então, a pessoa passou por uma situação e foi desenvolvendo uma depressão. Existe a depressão que é metabólica. Então, é aquela que é endógena. Essa depressão, ela precisa ser medicada, ela precisa ser tratada. Então, a leitura não vai ajudar muito. Porque a pessoa, ela tem a capacidade de entender. Ela não tem a capacidade de compreender. Porque aí entra a mente dela e a emoção dela. Então, o Cury, que lançou vários livros, ele que fala de inteligência Augusto focal, Cury. Augusto Cury, excelente. Estou me devendo a entrevista com ele, hein? Psiquiatra, psicoterapeuta, recomendado, o cara é bom. O livro é Como Mudar uma Vida em 12 Semanas. Então, é um programa onde ele vai falando, né, de qualidade de vida, onde ele vai falando de sentimentos, onde ele traz também valores, onde ele também cita questões bíblicas. 12 semanas. Então, alguém que procure psicoterapia e que esteja no processo de terapia, para que ela vai toda semana no consultório? Por que ela paga a psicoterapia se ela tem um recurso assim intelectual? Algumas pessoas conseguem quando a depressão ela é circunstancial. Então, aquilo vai ajudando a mudar a visão, vai ajudando ela a elaborar melhor, beleza. Mas quando a depressão ela é metabólica, ela é hereditária, a pessoa não consegue. Não é porque ela não é capaz, é porque tem todo comprometimento, né? Toda a parte bioquímica cerebral, como que esses nervos estão funcionando, como que essa pessoa está lidando, como que ela está olhando a vida, o mundo e os problemas dela. Então, nesse sentido. Então, quando a questão é mais focada em algo que aconteceu, ela pode sim ir se reorganizando, vendo de outra maneira, beleza. Mas quando é metabólico, é tão pesado. Olha, as expressões que eu trago, né, de coisas faladas em consultório, assim, a pessoa se sente sendo arrastada para dentro de um cubículo escuro e sem ar, de tanta angústia dentro desse quadro depressivo. Então, quem vai refletir isso é a medicação, é a psicoterapia, é o poder de Deus sobre todo um trabalho. Ela não é incapaz sozinha, mas é muito difícil por conta desse comprometimento tão profundo, né? Pastor, o senhor é pastora, está com uma psicóloga, ela é cristã também, mas ela é psicóloga, né? Ou tem muito crente, não, a senhora vai entender. Tem muito crente, talvez a maioria, que não acredite que crente precisa de psicólogo para cuidar de depressão. Uma boa parte. Olha, eu acho extremamente viável e útil, sim. Às vezes precisa, sim. Há casos que eu recomendo, tem coisas que eu vejo que o crente precisa de um psicólogo. E às vezes até um psiquiatra, porque tem aquele problema realmente que é orgânico, né? Que é orgânico. Eu conheço pessoas que está faltando hormônio, alteração hormonal que deixa a pessoa depressiva. Eu conheço o caso de uma pessoa que tinha depressão constantemente, e eu acompanhei ela até no psicanalista, que recomendou uma reposição hormonal. Ela tomou o remédio durante 6 meses, e ele disse, olha, você vai tomar durante 6 meses, pode ser que você tenha a cura nesses 6 meses, ou pode ser que você tenha que tomar o remédio a vida inteira. E depois desses 6 meses, graças a Deus, o problema foi resolvido, não teve mais problema, né? Ou seja, Deus inventou os remédios, Deus inventou a sabedoria do psicólogo, assim, para dar uma direção. Agora, o que eu sempre aconselho é um psicólogo cristão, né? O nosso meio para tentar falar a mesma linguagem, dar a mesma direção, daquilo que a gente crê. Tem diferença entre psicólogo cristão e não? Tem. Porque, assim, aquele que não é cristão, ele vai trabalhar coisas mentais, coisas emocionais.
E a parte espiritual, o homem também é espírito, né? Então, você não vai trabalhar nada religioso, mas você vai considerar que aquela pessoa, ela tem esse lado da vida que precisa também de atenção. Então, se você me perguntar assim, tá, se a literatura de autoajuda traz benefícios, também tem muita crítica, o que seria bom fazer, né? O que a pessoa pode fazer além de ler? Então, essa sintonia, né? Ele está conectado, ele está plugado com o Criador, é o recurso poderosíssimo. Essa questão, me permitam falar agora, eu vou pedir para a doutora Noemi não comentar, até para que ela se preserve, ela é psicóloga, profissional, então o que eu vou dizer agora sou eu que estou falando, Heber Cocarelli. Inclusive eu vou gravar um vídeo na próxima quinta-feira, amanhã, e vou postar no blog a minha opinião a respeito dessa maldita controvérsia que a Rede Globo está bombardeando direto. A Folha de São Paulo não fala de outro assunto por causa da liminar do juiz lá, autorizando os psicólogos a fazerem a terapia de... Cura gay. A cura gay, entre aspas. Tá bom. Então, o que me revolta nisso tudo, inclusive... a atitude de vários profissionais da imprensa e do Conselho Federal de Psicologia é que a liminar do juiz ela não está sendo divulgada na íntegra, está havendo desonestidade na informação, parcialidade assim, descarada, né? Ataque frontal aos evangélicos, como se a única bandeira dos evangélicos fosse massacrar os gays. Isso é desonestidade. É mentira da imprensa, né? E nenhum psicólogo é obrigado a fazer coisa alguma. Se ele não concorda com a liminar, ele não é obrigado a fazer a reversão. Não é obrigado. Ele fala, olha, eu não tenho convicção disso, procura outra pessoa. O que o juiz está fazendo é dizer, olha, a pessoa que quer ajuda tem que ter direito de ser ajudada. Se o terapeuta não se acha à altura de ajudar, ele não ajuda, uai. O conselho não está obrigando ninguém, ou o conselho não, o juiz não está obrigando ninguém a fazer coisa alguma. E ninguém fala isso. Então eu estou falando e vou falar muito mais no meu blog. Porque aí se quiserem processar, processem a mim, né? Vão tirar meu Fusca. Não tem problema, eu dou meu Fusca. Acho que a gente, se me permite, a gente está vivendo um tempo bastante complicado, né? Esses dias fui procurada por uma família recomendando a filha adolescente que faz primeiro ano do ensino médio, porque o colégio dela é uma escola particular de renome em São Paulo, convidou o idealizador da Parada Gay para fazer palestra aos adolescentes como um grande evento. Essa aluna falou que ela nunca viu algo que mobilizou tanto, porque quando fala em palestra, eles já fogem, em reflexão, eles já fogem, mas era alguém que para eles era alguém famoso, né, que ia contribuir. A frase que mais ficou, né, reverberando na cabeça da adolescente foi: quem define o seu sexo não são os seus genitais ou o seu aparelho reprodutor. Quem define o seu sexo é a sua cabeça. Você é o que você quiser ser. Então, assim, 15 anos, primeiro ano do ensino médio, pais de cabelo em pé, uma escola tradicional que eu não entendi porque tanta evidência, né? Porque trabalhar a sexualidade, trabalhar as questões dos transtornos, maravilha. Mas eles fizeram um movimento que, nossa, foi muito perturbador. Esse foi o caso que me chegou. Então, assim, as outras famílias, cada uma lidou de um jeito, né? Uhum. Tem aquela família que a comunicação em casa é zero. Nem ficou sabendo. Nem ficou sabendo. Tem aquela família que o filho chega na mesa do café da manhã, na hora que está batendo papo, conta. E aí os pais têm como redirecionar. Então, esse tempo que a gente vive é o tempo dos excessos, né? Século XXI,
imediatismo, superficialidade. Isso radicalismo. Radicalismo. Nossa, você não pode pensar diferente, não pode ter um time diferente. Não. É um partido que não é o século do ódio. É o século do ódio. Então, é um tempo bem, bem complicado que a gente está vivendo, bem preocupante. E as coisas que chegam no consultório, às vezes, chegam assim. O que eu posso fazer? Essa é a pergunta mais frequente, né? Antes de sair para o intervalo, tem um recadinho aí, né, do MEC. Vocês já devem ter percebido que tem muitas mudanças acontecendo na área da educação aqui no Brasil. O Ministério da Educação está fazendo tudo do jeito certo, isto é, está ouvindo especialistas e também perguntando a opinião dos interessados, buscando o interesse da maioria. As mudanças no novo ensino médio, por exemplo, foram feitas assim, ouvindo a população. E o resultado está aí, 72% dos brasileiros aprovam as mudanças. Com o Enem, também o MEC fez uma consulta pública com mais de 600 mil participações. Os estudantes decidiram que a partir de agora as provas serão realizadas em 2 domingos. Decisão da maioria, não imposta de cima para baixo, né? O ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular que vai definir os conteúdos essenciais que os alunos precisam aprender. Sabe como ela foi construída? Com mais de 12 milhões de participações. Isso tudo representa o começo de uma grande mudança e você pode e deve conhecer todas as outras. Todas as melhorias na educação estão publicadas no site do governo, no mec.gov.br. Consulte e ore por isso. A gente volta já já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Vamos lá, a gente está discutindo aqui se os cristãos precisam dos chamados livros de autoajuda. Pastor Calil, o livro de autoajuda dispensa a ajuda, por exemplo, o irmão tem um ministério de atendimento a casais, aconselhamento de casais, família, etc. Não é isso? Exatamente. Lá da Igreja Cristã Plenitude. Pois bem, então, a pergunta é, os livros de autoajuda substituem esse tipo de intervenção? Pastor, falou aquilo que eu queria, perguntou aquilo que eu queria falar. Manda ver. Né? Eu sou pastor e também sou escritor. E por conta do ministério, conselheiro. Né? E eu acredito que os livros não substituem o aconselhamento. Nunca. Não substitui uma direção de Deus. Quando você está tete a tete com uma pessoa, você está sentindo suas emoções, está olhando nos olhos, Deus te dá revelações, te dá direções. Você pode analisar o comportamento da pessoa, ver o que ela está passando e dar uma direção de acordo com a palavra de Deus. Porém, o livro de autoajuda, ele pode ser um complemento dentro do aconselhamento pastoral ou até de uma terapia psicológica, né? Ele acaba ajudando. O livro de autoajuda, ele é excelente, mas eu acho que em si ele não é suficiente, embora em alguns casos possa até ser. Mas nada é dispensável do que o aconselhamento, acompanhamento, nem diria aconselhamento, até mesmo acompanhamento pastoral. Pois é, uma das questões que eu questiono é bem legal, né? Mas dos questionamentos que eu faço é, o livro de autoajuda, ou como qualquer livro, ele já está escrito. Então, as perguntas podem brotar a partir de uma conversa. Exatamente. E aí... Exatamente, o livro não vai responder. Né? Então, por isso ele torna-se limitado, não é? E outra, quando você está conversando com uma pessoa, dando aconselhamento, tem aquela questão da vida do espírito. Aquela questão de você poder transmitir algo, de você direcionar com as suas palavras. Torna-se diferente do questionamento, da indagação, do porquê daquilo. E o livro de autoajuda, ele vai tratar de um assunto. E, de repente, o problema daquela pessoa não está só naquele assunto, está em assuntos mais abrangentes, no qual o livro não vai tratar, e a pessoa, lendo o livro, não vai identificar que ela precisa de outra ajuda em outra área. Então, o livro de autoajuda dispensa o terapeuta, doutor? Não dispensa. O terapeuta, ele sugere,
Tem temas que são tão focados, então, assim, é legal sugerir, que a pessoa está num processo. Então, ali, toda a elaboração mental, toda a reflexão dela está sendo movimentada para aliviar aquele sofrimento que ela tem, né? Quando eu citei aquele livro antigo, Deus Trabalha no Turno da Noite, né? E aí você colocou, autoajuda, ele traz uma ajuda tremenda. Eu tive uma situação, em família, era uma sobrinha minha que estava passando por uma situação bem crítica, bem terrível. E num dia de passeio, assim, eu sugeri, peguei e emprestei. E depois a gente foi conversando, ela ligava, a gente conversava, ela citava coisas que ela estava lendo. Então, assim, tinha toda a questão cognitiva dela em movimento, tinha um amparo, ela foi acolhida, isso é legal. O livro, ele não tem esse poder, né? Então, ele é, na verdade, uma ferramenta. Sim. Uma ferramenta, mas está limitada. Um livro que ajudou muito, nós recomendamos muito para casais que estavam separados, O Desafio de Amar. Lembra desse livro? Você chegou a ler? Desafio de Amar, ele veio em cima daquele filme Prova de Fogo. Ah, tá. Né? Um livro que eu ouvi muita gente recomendar, inclusive uma colega da senhora que já esteve aqui, é As 5 Linguagens do Amor. 5 Linguagens do Amor, excelente. Que foi esse livro, legal tocar nele, porque assim, depois apareceu 5 Linguagens do Amor para adolescente, para casais e tal. Com Deus, uma série de coisas. Mas expressões de amor que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Então, assim, se a minha linguagem de amor é palavras de afirmação, aí a pessoa vem e me traz presentes. Eu posso não entender que aquilo lá é a manifestação do amor. Então, eu achei bem legal quando ele trouxe as 5 linguagens do amor, porque você cruza, né? Aquilo que é a minha linguagem, é a forma como eu compreendo, aquilo que é a linguagem do outro, e eu vou aceitar a manifestação de amor e compreender que aquilo, sim, é amor. Eu nem sei quanto tempo tem esse livro, né? Eu sei que foi saindo assim. Esse livro já foram vendidos mais de 5 milhões de cópias nele, no mundo, traduzidos em vários países. É um livro que eu gosto muito. A gente, em alguns locais, ministra esse livro, explicando, né, quais são as 5 linguagens de amor, faz uns testes com os casais, identificando quais são as linguagens de amor de cada um deles, e a gente bolou até um jogo para que eles pratiquem a linguagem de amor um para o outro durante a semana. Isso tem ajudado muito. Sabe, doutor, teve até um caso de uma psicóloga que me ligou procurando ajuda, que ela não conseguia resolver o problema do casal. Eles estavam separados, né? Não queriam estar separados. E ela passou para a gente conversou com eles, identificamos que o problema deles era exatamente a linguagem de amor. O que um fazia, o outro não recebia como amor, e ele achava que estava fazendo o máximo para ela, né? E vice-versa. E quando identificou isso, nós, através do livro de autoajuda, a gente deu a direção para eles e, graças a Deus, eles voltaram, mudaram para a Europa, tiveram filhos, estão bem até hoje, graças a Deus. Que foi através de um livro de autoajuda, mas usado num aconselhamento, num trabalho feito junto com uma psicóloga. Misturamos tudo agora, né? E resolveu. Então, eu queria entender uma coisa. Se os livros de autoajuda são tão bons como vocês estão colocando, por que eles são tão discriminados? Pastor Calil. Eu acredito por causa de uma tradição, uma religiosidade, talvez, né? Tabus em que pessoas eles querem ter só a Bíblia como direção. Porque o livro de autoajuda, ele acaba também colocando a opinião do autor e não a opinião da pessoa, uma opinião pessoal e não, vamos dizer assim, direta de Deus. Por isso, recebe crítica, né? E também porque tem alguns livros que, por exemplo, eu não indicaria. Né? Eu já li alguns livros na questão sexual do casamento que eu falei, meu Deus do céu, como é que ele pôde escrever algo assim? Né? Que realmente eu não recomendo para ninguém, não aconselho, porque a minha visão da sexualidade é diferente daquele autor. Né? E, enfim, então, alguns livros de autoajuda que tratam de libertação, que são criticados até pelos mais tradicionais, que não creem nos dons do Espírito Santo. Livros, por exemplo, de autoajuda, a gente pode classificar
acho que é o Tommy Tenney, né, do Caçadores de Deus, né, do time de Deus, dos Descobridores de Deus, também que foram criticados por alguns, eu achei assim, excelentes, mas também que foram criticados por outras pessoas. Então, esse grupo, né, que talvez tenha lido, conhecido algum desses livros, acaba criticando. Mas eu acho que tudo é válido, a gente tem que reter aquilo que é bom, como a Bíblia diz. Um dos livros aí que, inclusive, voltou à discussão por causa do filme é o A Cabana. A Cabana é um livro de autoajuda, doutor? Pois é, eu assisti o filme, me surpreendeu, porque, assim, tanta crítica, né, sobre a maneira de apresentar Deus. E eu achei excelente, porque, assim, é um recurso de arte, né? Então, ele não tem o compromisso, por exemplo, de um estudo, de um livro. Mas uma coisa que eu senti, assim, de conversar com as pessoas que assistiram o filme, que leram, é como ele representa Deus, Jesus e Espírito Santo, né? Como a pessoa, ela é tratada de uma forma muito próxima, que é diferente de um Deus que está lá. O filme não mostra isso. Tanto que ele usa a figura de uma mulher, né? Eu soube que ela é brasileira, né? Aquela atriz. Não é um Deus distante. Então, assim, no sofrimento daquele pai, naquela dor insuportável, ele estava ali sendo amparado. Então, eu não sei se não considero um livro de autoajuda, mas ele trouxe bastante reflexões. Eu acho que a crítica por parte dos líderes, porque, assim, o medo da pessoa achar que ela sozinha, independente de Deus, ela encontra as respostas, encontra as saídas. Essa fala é de vocês, psicólogos. O medo de alguns líderes é esse. Mas quem fala isso são os psicólogos. Aliás, eu anotei aqui, ó. Que conversa é essa de que as respostas estão nas próprias pessoas? Todas as psicólogas que eu consultei falaram, não, a resposta dentro de você. Bom, então não tem nada que fazer aqui, né? Vou comprar um espelho. Não, peraí, então não entendi, porque assim, a pessoa encontra as respostas dentro dela, diferente do aconselhamento. No aconselhamento, você pode e deve sugerir, apontar. Na questão psicológica sendo tratada, a pessoa não está em aconselhamento. Ela é ajudada a encontrar as respostas. Alguns líderes religiosos têm medo disso. Mas a pessoa acha que ela independe de Deus? Não, ela depende e ela precisa depender de Deus. Acho que um dos primeiros livros que foi escrito ainda foi na entrada do século XX, Assim Como o Homem Pensa. Acho que é James Allen, uma coisa assim o nome dele. Assim? Assim Como o Homem Pensa. Que é um livro que o autor inglês ele se baseou em Provérbios 27. Estou na dúvida se é 23 ou 27, mas acho que é 27. Porque Provérbios coloca assim que a sabedoria tem mais valor do que a força. Porque quando você quer enfrentar batalhas, você precisa pensar, montar estratégias, de fato refletir, e não só ir no impulso. Acho que uma das coisas que na psicoterapia é bastante trabalhada é essa integração da mente e dos nervos, da mente e das emoções, da razão e da emoção. E o senhor, pastor? Como o pastor gostou do A Cabana, acha ruim? Eu li o livro. Quando saiu o filme, eu fui um dos primeiros a assistir. Eu adorei. E é engraçado, né? A gente entra até naquela questão, o que pode ser classificado como autoajuda ou não? Porque é um livro que ajuda a pessoa a ter intimidade com Deus. Faz pensar e ajuda a pessoa a ter intimidade com Deus. Então, seria ou não um livro de autoajuda? Eu gostei muito, eu li o livro assim, com calma, me surpreendeu, porque exatamente quebra a religiosidade, leva a pessoa a ter intimidade com Deus, e abre a mente, né, das pessoas. Embora eu lembre que no livro encontrei alguns tópicos ali que tá uma escorregadinha assim dentro daquilo que eu vejo como teologia, como crença, né, de Deus, mas diria que 3%, 5% só, que deu uma fugidinha, mas no contexto
Eu amei o livro, assisti o filme, no filme também até chorei, né? Que é uma história linda e remete a pessoa a ter intimidade com Deus. E eu acho válido, sim. Tá bom. O interessante é que uma das cenas do filme, assim, tinha um dado momento que aparecia um lugar como se fosse um jardim, meio terreno baldio, bagunçado, Ele vai sujo, construindo. cheio de lixo, né? E numa das últimas cenas do filme, aquele jardim está maravilhoso, está cuidado. Então, assim, todo o potencial ali foi resgatado, né? Sim. E não dá para independer, para abrir mão dessa... do conhecimento de Deus, da comunhão, da intimidade com Ele. Não existe outro recurso para isso, para organizar esse mundo interno tão turbulento, né? Não existe. Mas você quer ver? Teve um outro livro que eu li também. Eu acho que o título dele é Por que eu não devo ir à igreja? Ou Por que eu devo ir à igreja? Né? Então me chamou a atenção o título e eu li o livro e fala de um ex-pastor que teve decepções com a igreja. E aí, então, como ele chegou à conclusão que ele deveria ter os cultos nas casas e não deveria dividir mais a igreja. Esse é um livro que que acaba desencadeando depois o movimento dos desigrejados. Exatamente. E através desse livro foi criada uma nova seita que são os desigrejados. Então, foi um livro de autoajuda que trouxe um efeito negativo para o cristianismo. Vamos ver o que o nosso querido Zeca, ele foi lá nas livrarias da Crentolândia e perguntou sobre os livros de autoajuda. Vamos ver. Um cristão, ele precisa de livros de autoajuda? Sim, precisa. Isso é muito bom. A Bíblia é a palavra de Deus, mas os livros me ajudam. Mas, em todo caso, a palavra de Deus é o princípio de tudo. Tá? A Bíblia diz, e conhecereis a verdade está na Bíblia. O Evangelho é que muda a história. Então, o livro vem para estar auxiliando o cristão, o pastor, o missionário, o novo convertido e aí por diante. Não. Na minha opinião, o livro de autoajuda não vai ajudar em nada. O cristão verdadeiro tem que procurar na Bíblia. E se o cristão verdadeiro, que conhece a Cristo e foi batizado no Espírito Santo, não precisa de autoajuda. A ajuda é Cristo. Eu acho, porque eu já tenho esse tipo de livro, né, de autoajuda. Isso ajuda muito, porque o ser humano, quando ele comete coisas terríveis, ele entra em depressão. E o livro de autoajuda ajuda muito quando a pessoa tem fé em Deus, mas busca essas ajudas. Não, nossa autoajuda é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus e entendemos através do Espírito Santo, ele já é a nossa autoajuda. E não é nem a nossa autoajuda, ele é tudo em nós, né? O Espírito Santo, né? Ele é tudo em nós. Então, não precisa de autoajuda. A nossa autoajuda é Jesus Cristo. Qual é o risco, pastor Calil, de o crente ficar só nos livros e deixar a Bíblia de lado? Isso acontece até no seminário, né? Acontece muito. Isso é grandioso. O pessoal prefere ler os livros do que ler a Bíblia. Isso é uma tendência, né, que acaba se tornando mais atrativo, até mesmo pela compreensão mais fácil, explicação da Bíblia, é aquilo que ele está procurando, né? Mas é um erro. E aí é que está. Foi muito bom o senhor ter tocado a respeito nesse assunto. Porque o livro de autoajuda é bom, eu acho válido, mas a gente não pode esquecer a palavra de Deus. Leia os livros de autoajuda, mas leia também o best-seller, né, o maior livro de autoajuda que você pode ter, que é a palavra do Senhor. Nunca encoste esse livro em troca de outro. Nunca deixe de ler a palavra do Senhor. Pois é, mas isso tem acontecido bastante. Agora, doutora, por que a senhora mencionou um livro? Eu fiquei curioso, mais Platão e menos Prozac. Por quê? O que o Platão tem a dizer para o século XXI? Não, Lou Marinoff, o autor, ele coloca do exercício da reflexão. Então, ele usa Platão, mas durante o livro ele fala de vários filósofos, né? Então, ele fala do exercício da reflexão para a vida. Então, assim, você toma tanta medicação para os seus males interiores, mas você não pensa, você não reflete, você não elabora nada, só sente. Então, ele coloca, ele não
Ele não prioriza um filósofo ou outro, mas ele usa o nome do Platão como sendo um representante da filosofia, porque ele quer falar do exercício de reflexão. Porque, assim, acho que numa das respostas que apareceu aí, se o cristão precisa, não precisa, tal. As pessoas não querem fazer esse mergulho na sua interioridade. É trabalhoso. Então, elas querem receitas, né? Então, esse livro que eu citei, ele não combate a medicação. Quando ele cita o Prozac, que era um remédio que na época era bem usado, ele não combate a medicação, ele não combate a psicoterapia, mas ele valoriza pra caramba a reflexão. Então, esse movimento de achar dentro de mim respostas, saídas, aconteceu porque eu busquei, porque eu mergulhei. Estou conectada a Deus, Ele é minha fonte de vida, né? Então, eu vou buscar. Então, acho que uma grande crítica a esse gênero literário, que aparece bastante por conta da superficialidade, porque às vezes a pessoa quer ler o que ela quer ler, que aí ela absorve também o que ela quer absorver. E quando você coloca da Bíblia, né? Não desprezar, não abrir mão. Isso. Porque Deus vai falar com você através daquela leitura ali, nem sempre o que você quer ouvir. E às vezes numa literatura de autoajuda, você vai ser bastante seletivo, né? Você vai buscar aquilo que é conveniente, aquilo que, né, você vai aguentar ler. Então tá, então vamos fazer uma pergunta bem prática, né? Para o pastor que é conselheiro de casais. Tem algum livro de autoajuda tipo assim, como posso mudar a minha esposa? Como posso mudar? Eu não conheço nenhum desse livro. Então escreve, você vai ficar bilionário. Eu não conheço nenhum. Não, mas aí não tem como, né? É Deus que muda, é Deus que transforma, né? Porque o meu problema é ela. Ninguém muda ninguém, né? O que eu quero dizer é o problema seguinte, não é com o marido, é sempre o marido sempre fala, qual é o teu problema? Minha mulher. Então, tem que mudar ela. Se mudar ela, fica tudo bem. Mas o casamento, a culpa sempre é dos dois, nunca é de um só. Normalmente, sério? né? Normalmente, sim. Porque aquilo que eu faço é o que gera na pessoa. Que gera o comportamento, ação, né? E reação. Exatamente, ação e reação. Então, normalmente, a questão a culpa é dos dois. Você tem que direcionar as duas pessoas, né? Mas, se até fazer um comentário naquilo que a doutora estava falando, é bem interessante, né? As pessoas procuram aquilo que elas querem ler. Que elas acham que... Por isso que eu falei, o livro que me interessa. Como Exatamente. Posso mudar a minha esposa? E eles fazem isso com a Bíblia também. Ah, é? Eles não leem o que precisam, mas leem aquilo que elas querem ler. Visto que também, vamos trazer aqui a memória, aquelas caixinhas de promessa, né? Eles não querem ler um livro de correção, eles querem ler a promessa que Deus tem para eles. Eles fazem da Bíblia uma espécie de uma caixinha de promessa, buscando aquilo que só lhe interessa. E tem aquela coisa também da receita, né? Da receita fácil, rápida e prática, né? Nós vivemos uma geração do fast food, tem que ser tudo rápido, né? Então, muitas vezes, você tem que escrever livros curtos para que a pessoa leia. Porque eu já vi isso em livrarias, as pessoas procuram o livro não, talvez, pelo assunto, ou pelo autor, ou pelo interesse, mas sim pela capa e pela quantidade de páginas, pela grossura do livro. Se for muito grosso, eu não vou levar, porque vai levar muito tempo, vai dar trabalho. As pessoas querem as coisas rápidas. E, às vezes, por isso que eles procuram até os livros de autoajuda, que acham que vai ler aquele livrinho lá de 50 páginas, 100 páginas. Alguns livros meus são desse tamanho. Acha que vai resolver a sua situação. Mas, de repente, a coisa é mais intensa. É a questão do aconselhamento, da terapia, da oração, da busca com Deus, de ter uma vida cristã reta e correta. A coisa dá mais trabalho. Não é só um livro de ajuda que vai fazer milagres, vai mudar. Embora Deus possa agir de todas as maneiras, de todas as formas. Teve uma época que até alguns líderes religiosos escreveram muito sobre a força, o poder do pensamento positivo, né? O poder do triunfo. Tem um livro que foi um autor, na verdade ele é ligado à área de vendas e ele escreveu um livro que é tão assim genérico, o livro da atitude Yes, um livrinho.
E aí ele coloca assim, que você pode mudar, com esse livro, a pretensão do autor, né? Com esse livro você pode mudar para toda a vida, como administrar os seus negócios, como ser feliz no casamento, como perder peso, é como ser feliz em 15, 20 páginas, né? Vende. Vende porque é comercial, esse é o problema. Vende. Como pode? As editoras põem títulos que são comerciais, põem capas que são comerciais e não dão tanto valor ao conteúdo, porque o público pede isso. Eles estão mais preocupados no comércio do que no propósito do livro, que é transformar uma vida, que é ajudar uma pessoa. Sim, e aí fica a preocupação assim, o livro de autoajuda, ele pode ser como se fosse um placebo, uma substância ou um procedimento que não é ativo, mas que a pessoa passa a crer que aquilo lá vai fazer um bem. Então, a pessoa está com uma dor, você fala, olha, toma essa água com açúcar, mas aqui já tem gotinhas. Não tem. Mas ela crê tanto naquilo que ela pode, sim, se sentir bem. Então, a literatura da autoajuda gera muito lucro, né? Porque, assim, palestras, seminários, vivências de grupo, DVDs, eu posso até falar alguma coisa como escritor, né? que passou pelo mercado, né? O senhor perguntou, por que você não escreve mais livro? Falei, falta de tempo. Na realidade, o que escrever? Precisa ter uma direção, um assunto que seja interessante para escrever. Uma direção de Deus, algo que eu sei que é importante para ser abordado dentro da literatura. Que realmente vai fazer uma diferença. Porque é para escrever, para escrever... Para ser mais um. Para ser mais um, né? Já tem lá o suficiente que a gente escreveu, não precisa mais. Então, eu creio que quando Deus me der algo assim, que seja importante, que eu sei que vai fazer uma diferença, aí eu acho importante publicar, procurar a editora que eu estou, a outra editora, né? Para que seja lançado. Mas que para que ter um objetivo, não apenas de vender, não apenas a questão da venda. Bom, nós conversamos aqui com a doutora Noemi Campelo e com o pastor Ronaldo Jorge Calil, da Igreja Comunidade Cristã Plenitude. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br. Lá você pode acessar e falar com eles. Vamos ver quem ganhou o livro da grade, quem foi? Jefferson Lucas, de Brasília. Parabéns, Jefferson. A gente volta a se falar no próximo Vejam Só. Até lá.